Dados recentes do IBGE estão revelando o surgimento no Brasil de uma nova categoria religiosa. É a dos evangélicos ou crentes não praticantes. São os fiéis que creem, mas não pertencem a nenhuma denominação. O surgimento desse número, desse grupo, já era aguardado, uma vez que os católicos, ainda maioria, perdem espaço a cada ano para o conglomerado formado por protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais e novas formas de protestantismo que surgem por aí. Sendo assim, é cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico e, assim como muitos católicos, já não praticam a fé dos seus pais. Dados da pesquisa de orçamento familiar e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelaram que evangélicos de berço que não mantêm vínculos com a crença dos seus pais saltaram em 6 anos de 0,7% para 2,9%. Em números absolutos, são 4 milhões a mais de brasileiros evangélicos que, pelo menos assim, se identificam e que não vão mais à igreja nenhuma, nem se pautam por regras ensinadas por qualquer religião. Uma das explicações para este fenômeno seria a de que o contexto religioso pós-moderno está sendo assumido por muita gente que constrói a sua fé sem seguir a cartilha de uma determinada denominação. E a novidade é aqui no Brasil, pois na Europa, já desde os anos 60, é visto esse fenômeno. O teólogo francês François Roustan identificava, nos anos 60, a emergência de um homem que ele chamou de troisième homme, ou o terceiro homem. Este seria um tipo de sujeito crente como religioso, mas não assíduo aos cultos como o ateu. Ou seja, ele crê, mas não frequenta nem quer saber de igreja. O seu lema parece ser: Jesus sim, igreja não. Ao que tudo indica, os líderes religiosos, bem como os pais, por diversas razões, estão perdendo passo a passo a autoridade e o papel de exemplo na vida de muitos, especialmente da juventude. O lugar dos pais, dos líderes espirituais, está sendo aos poucos preenchido por celebridades, cantores, jogadores de futebol ou intelectuais de esquerda, cuja agenda é sempre questionar o que antes foi ensinado e considerar o passado como uma velha e ultrapassada história. Os mais velhos não são mais símbolo de sabedoria, não, são símbolo de desatualização. Os mais velhos não sabem mexer com o celular, não entendem os artefatos tecnológicos de hoje em dia, o seu conhecimento é descartável e inútil para quem prefere mais aprender a editar um vídeo caseiro para o Facebook do que ouvir as histórias da sua avó. Isto sem contar a perda de identidade teológica vista em muitos púlpitos, onde verdades proféticas e doutrinárias são substituídas por palestras de autoajuda ou revelações modernas, típicas de um evangelho barato e promocional. Isso é triste, muito triste. Principalmente porque hoje, à semelhança do que aconteceu na Galileia do primeiro século, se Jesus visse as multidões, enxergaria nelas o mesmo que percebeu nos judeus de seu tempo, ou seja, que todas são como ovelhas aflitas e desamparadas que não possuem um pastor. Isso está em Mateus capítulo 9, verso 36. Isso me faz lembrar também da famosa prece de Lanier, que ao descrever um barco em tormentas, imaginava o próprio barco gritando: "Um piloto, Deus! Por favor, um piloto! Não vês que o leme está vazio?" Um piloto. É isso que nós precisamos hoje. E se o Espírito Santo chamasse você, você, agora mesmo, para ser um piloto de Deus para um mundo que está perecendo, você aceitaria? Pense nisto, porque Deus pode estar lhe chamando exatamente hoje. Deus pode estar neste momento chamando você para atuar em sua obra. Minha sugestão? Não dispense o convite de Deus.